Olá, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus por estarmos aqui para ouvirmos a palavra de Deus. Mais um momento que o Espírito Santo de Deus ele vai falar conosco profundamente. Não tenho dúvida disto. A palavra que o Senhor dá é uma palavra revelada. Ela vai de encontro a corações específicos para edificar vidas e para Deus falar o que ele vê. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de Gênesis, versículo capítulo 26. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. O título aqui na Bíblia tem escrito: Isaac vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Glorificado seja Deus. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Antes de eu começar a pregar propriamente dito, eu quero lhe dizer algo que o Espírito Santo falou muito comigo hoje. Foi daí que o Espírito Santo me deu esta mensagem. Não deixe de plantar. Você só vai colher se você plantar. Você não está vendo nada diante de você? Plante. Continue plantando. Porque o Espírito de Deus, ele vai dar o crescimento. Muitas barreiras, muitas intempéries acontecem no meio do caminho. Para aquele que serve a Deus, parar de plantar. Porque não está vendo nada e a pessoa se desanima. Mas o Espírito Santo de Deus está lhe dizendo através desta mensagem: não pare de plantar, porque você vai colher. Glórias a Deus. Seja o obstáculo que você esteja enfrentando, ou alguns, não pare de plantar. Deus vai estabelecer a vitória na sua vida, mas continue plantando. O que você tem que fazer? Plantar. Deixe o resto com Deus. Ele é fiel. Em nome de Jesus. Sim, vamos para a palavra que o Espírito Santo me deu, que fala sobre Isaque. Nós sabemos que o nome Isaque significa riso. Ele nasceu de uma promessa de Deus a Abraão e a Sara. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Não sei se você já assistiu um vídeo que eu ministrei que diz assim: você vai sorrir como Abraão. Se você não assistiu, assista. É muito lindo. Eu amo muito esta passagem. Glórias a Deus. Então, aqui a fome havia chegado na terra. Isaque tinha que fazer alguma coisa. Sempre é assim. Quando passamos um momento difícil, Deus vai nos dar uma direção para que a gente saia daquela situação. Sempre.
Por isso que é bom estarmos sempre ligados ao Senhor, independente das circunstâncias da nossa vida. Nós temos que estar em comunhão permanente com Deus, para que Ele fale e nós entendamos, para que nós possamos seguir a direção que Ele nos dá. Temos que estar bem afinados com Ele. E aqui a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Isaac e disse para ele não descer ao Egito. Isaac prontamente obedeceu. E o Senhor também deu-lhe promessas, muitas aqui. Glorificado seja Deus, confirmando o juramento que o Senhor fez a Abraão. Glórias a Jesus, que o Senhor não se esquece. Muitas vezes Deus fala conosco algo e a gente até vai caminhando, a gente se esquece do que Deus falou que ia fazer. Mas Deus não se esquece. Isto aí é uma grande bênção para nós. Porque o nosso Deus, Ele está pronto a agir a nosso favor. Glórias a Deus. E Ele fez aqui várias promessas. Louvado seja Deus, te abençoarei, serei contigo, darei todas essas terras a você, né? Louvado seja Deus. Ele falou muitas coisas, o Senhor Todo-Poderoso. E o Senhor lembrou a Isaac, Abraão. Ele disse que Abraão obedeceu à voz de Deus e guardou os mandamentos de Deus. Estava implícito que o Senhor queria a mesma coisa de Isaac. Glórias a Deus, que o Senhor encontrou isto em Isaac. Glórias a Deus. Então, assim habitou Isaac em Gerar. Ou seja, Isaac seguiu a direção de Deus. Ele não procurou mudanças diante da direção de Deus. Glórias a Deus por isto, porque nós na Bíblia nós vemos homens desobedientes, mas também podemos contemplar pessoas obedientes ao Senhor, que são exemplos para mim e para você. Pois é. Vamos passar agora para o versículo 12. Louvado seja Deus. Eu vou ler só os versículos que o Espírito Santo me tocou profundamente para ministrar. E eu peço ao Espírito Santo que, em nome de Jesus, Ele coloque as suas palavras na minha boca. E também peço ao Espírito Santo, para a sua edificação de quem está me ouvindo, que você assista essa palavra até o fim, para você se fortalecer espiritualmente. Eu não tenho dúvida disto. Glórias ao Senhor, porque quando o Senhor dá uma palavra ao ungido genuíno dele, aquela palavra tem um destinatário, pessoas específicas, as quais Deus vai fazer chegar a ministração a elas. Porque Deus, Ele fala pessoalmente com o homem. E nesse momento, Ele está aqui, exatamente fazendo isto. Ele vai falar profundamente, Ele vai responder a questionamentos, a perguntas, a anseios, a dúvidas. Versículo 12 diz assim: E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu. Você está entendendo? Porque quando eu comecei a ministrar, eu lhe disse o quê? Continue plantando, continue semeando, não pare. Pode acontecer quais interferências forem contrárias. Não pare. É a ordem de Deus para você. E colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Então, Isaac estava sob a bênção de Deus. Tudo que ele fizesse ia dar certo.
Porque Deus estava com ele. A mesma coisa de José. Deus, tudo que José fazia, dava certo, porque Deus estava com José. Glórias a Jesus. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Olha as bênçãos de Deus gloriosas sobre a vida de Isaque. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço. De maneira que os filisteus o invejavam. Quando você planta e Deus te abençoa, e Deus dá o crescimento, e Deus está com você, por favor, entenda isto. Haverá pessoas invejosas, maldosas, pessoas contendeiras, pessoas procuradoras de problemas, pessoas terríveis, pessoas com a dura cerviz, obstinadas a fazer o mal, a procurar confusão, a falar, entendeu? Aquelas pessoas problemáticas que parece que só vivem neste mundo para criar problemas contra as pessoas que estão, né, agindo corretamente. E isto existe, é a realidade. Então, quando aquele estava sendo engrandecido pelo Senhor, ele estava debaixo da mão potente de Deus. Olha o que aconteceu, de maneira, ele cresceu tanto que os filisteus o invejavam. Sempre você que está assistindo esta palavra, saiba disto. A inveja sempre repousa sobre aquela pessoa que está crescendo, que está produzindo para o reino de Deus, que está sob a bênção de Deus. Vai acontecer sempre isto. Lembre-se de Caim que matou Abel por causa da inveja. Por aí você dá para sentir que é um sentimento que não está só em um ou outro, está em muita gente, infelizmente. Mas as pessoas, o que é que elas fazem? Pessoas que têm esse sentimento maligno, elas têm já essa raiz dentro delas. Satanás sabe, porque há uma identificação com o que está nele. O que é que ele faz? Ele inflama aquilo que está dentro da pessoa já, para a pessoa agir contra os inocentes. Porque, na verdade, Satanás não coloca nada dentro do homem. Ele usa o que o homem já tem, o que o homem está alimentando de ruim. Por isso que eu torno a dizer, sabe o que é melhor nesse mundo maligno? Termos comunhão com Deus. Sempre. Ininterruptamente. Aí não vai haver brecha. De forma alguma. Olha só o que é que a Bíblia diz aqui. E todos os poços que os servos de seu pai, de Abraão, tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Sempre é assim. Nós vamos ver a peleja que Isaque enfrentou. Mas você pode enfrentar qualquer situação. Se Deus for com você, a sua vitória já está garantida. Claro que diante de uma situação difícil, vem o temor, vem as preocupações. Claro que sim, mas confie, porque Deus é fiel, Deus não falha, não há sombra de variação nele. Confie no Senhor,
creia nele. Não temas, ele é contigo. Disse também Abimeleque, que é o rei dos filisteus, nós lemos, a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerá e habitou lá. Meu Deus, você já percebeu como o sucesso incomoda? Nós estamos, neste momento, aprendendo com Isaque aqui. Você veja uma coisa também que me chamou a atenção. Como Isaque, um homem, né, é um homem pacífico aqui nessa leitura que nós estamos tendo. Pacífico. Você veja que Abimeleque chegou, mandou ele sair, ele não procurou contenda, não procurou confusão, porque Deus não opera na confusão. Mas Isaque poderia, né, retaliar de alguma maneira contra Abimeleque. Você está entendendo? Mas Isaque, ele foi pacífico. E Deus fala dos pacificadores. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, porque há pessoas que são contendeiras, que gostam de porfia, de discussão, de disse-me-disse. São pessoas terríveis. Pessoas que é melhor se afastar. Porque se a outra pessoa não for contaminada de alguma maneira, ela vai ficar tão abatida, vai ficar no chão. Então, muitas vezes, a gente tem que se afastar de pessoas assim, problemáticas, porque elas querem ser. E outra coisa, elas não querem ajuda. A gente tenta ajudar para elas mudarem, não adianta, elas não querem. O eu é muito forte. Então, Isaque aqui, ele agiu como nós temos que agir. Como Deus quer que a gente haja. Não procurar confusão com ninguém. Eu sempre digo, né, nas pregações, a nossa luta é contra Satanás, não é contra os homens. Mas os homens estão se levantando contra mim. Deixe eles com Deus. Não diga nada, não faça nada, não se levante de forma nenhuma. Deixe Deus agir. É Deus que vai agir. É Deus. Agora, quando se tratar de guerra espiritual, pode guerrear com as armas espirituais contra as hostes espirituais da maldade. Então, aqui Isaque foi-se dali, mas a bênção de Deus estava sobre Isaque. Ele ia continuar vencendo. Essa mensagem é um ensino muito profundo para mim e para você. Talvez você esteja numa situação que, né, tenha um problema instalado e que você não sabe como agir, se você briga, porque você tem direito para aquilo, ou se você entrega a Deus. Eu lhe digo aqui, entregue a Deus. Deus é resolvedor de problemas. Deus desembaraça o nosso caminho. Louvado seja Deus. E tomou Isaque, e tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. A bênção de Deus estava sobre Isaque. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso, chamou o nome daquele poço Ezeque.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Você está entendendo? Glórias a Jesus. Meu Deus, os homens de Isaac, os pastores, glória a Deus, os servos de Isaac, cavaram, louvado seja Deus, e acharam um poço de águas vivas. E vieram aqueles homens de Gerar, procuraram briga com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Ora, se foi Isaac e os pastores que descobriram, que cavaram, que trabalharam, que se esgotaram para isto, como que pode ser deles? Você está entendendo? A maldade nos corações é algo real. Isto. O poço Ezeque, né, que significa contenda. E na raiz do hebraico quer dizer algo conseguido que eles tomaram fraudulentamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre Isaac. E quando a bênção está sobre você, pode acontecer o que for, a vitória é sua. Porque aqui outra barreira se levantou. Foi o poço, né, Ezeque. Veio de luta, de briga, de contenda. Eles, né, conquistaram aquilo ali, né, de forma dolosa. Mas Isaac, você está entendendo? Estava debaixo da bênção de Deus. E quando é assim, não tem para onde correr. Para onde a pessoa for, a vitória, as bênçãos do Senhor a acompanharão. Sempre. Olha só, então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Você já imaginou que guerra que Isaac estava enfrentando? E você em algum momento viu Isaac procurando, né, briga com alguém, porfiando com alguém? Não. E você também não vai ver isto. Durante esta mensagem, nesta história que o Espírito Santo de Deus nos leva a ouvir neste momento. Por isso chamou o seu nome Sitna. No versículo 22 diz: e partiram dali e cavou outro poço. Ou seja, no versículo 21, eles cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Você está entendendo? Perseguição maligna. Isto existe, é real. Não adianta fazer nada. Você veja que exemplo lindíssimo de Isaac para mim e para você. Quantos se levantam contra nossas vidas, porque na verdade essas pessoas querem que a gente entre na delas. Muitas delas têm o caráter deformado, são pessoas ruins de coração. Então elas querem que a gente contenda, que tenha problema, que tenha gritaria, dissensão, para que Deus saia. Porque se nós aceitarmos isso, a verdade é que Deus não vai nos dar vitória. Deus só deu vitória a Isaac, porque Isaac foi um homem que estava ali em paz. Ele não estava criando contenda com ninguém. Você está entendendo? Criaram contenda com ele várias vezes e ele nada fez, nada. Oh, glória a Deus! Meu Deus do céu! Por isso chamou o seu nome Sitna, que quer dizer acusação, inimizade. No hebraico, louvado seja Deus,
Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Só para esta mensagem ficar bem impregnada em mim e você. Por isso, chamou seu nome Sitna. Você sabia esse nome Sitna? Quer dizer acusação e inimizade. É a mesma raiz no hebraico de Satã, que quer dizer S-A-T-A-N, que quer dizer adversário, acusador, inimigo. Louvado seja o nome santo do Senhor, oponente, Sitna. Porque mais uma vez se levantaram contra Isaac. Às vezes você pode dizer, mas eu não sou besta, não. Muitas vezes as pessoas podem até te achar besta, mas Deus está preparando o melhor para você. Porque o melhor vem de Deus. Não vem através de briga nem confusão. Tremenda essa mensagem. Que o Espírito Santo impregne esta mensagem dentro de mim, dentro de você. Louvado seja Deus. E partiu dali e cavou outro poço. Meu Deus. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por este comportamento de Isaac. Você veja que Isaac aqui em nenhum momento agiu pela carne. Nenhum momento. Em nenhum momento ele agiu pela carne. Ele estava aqui, como eu disse desde o começo, sob a bênção de Deus, com paz, debaixo da direção de Deus. Poderiam tentar fazer o que fosse mais. Não demoveriam Isaac da posição que Deus o colocou. Agora foi melhor, né? E partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso, chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. No hebraico significa espaço amplo, alargamento. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E a palavra mais forte para Reobote, sabe qual é? No hebraico, alívio. É como se Isaac tivesse feito assim, ufa, meu Deus, obrigada, meu Deus, acabou-se. Acabou-se a contenda. Glórias a Jesus. Porque os inimigos, quando eles se levantam para ver a pessoa reagir no mesmo nível deles. Quando a pessoa não reage, chega um momento que eles vão parar. Aí é Deus e eles. Você está entendendo? Então, seja quem for, em qual situação, em qual área da sua vida, estiverem se levantando contra você e você está inocente como Isaac, não temas. Não fale nada, não diga nada. Não se defenda. A inveja é um sentimento maligno, diabólico. Se a pessoa que está sendo vítima disto procurar revidar, somente ela vai perder. Por isso que é melhor fazer como Isaac. Talvez você tenha dito a Deus, Deus me deu uma direção nesta situação. E o Senhor vendo, conhecendo o seu coração, Deus disse, olha, eu vou lhe dar. E Deus está lhe dando. Você vai agir exatamente assim.
Mas tem que ser da mesma maneira, para que você tenha a sua vitória completa e que o nome do Senhor seja engrandecido. Reobote, alívio. Glórias a Jesus. Versículo 24. Deus, no meio da nossa batalha, aliás, das nossas lutas, guerras, batalhas, Deus sempre vem falar conosco. Sempre. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Deus tinha um pacto com Abraão. Mas entenda, a bênção de Deus aqui, essa promessa que Deus fez a Isaac, foi também pela obediência de Isaac, pela maneira de proceder correta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, Deus estava dizendo assim: olha, pode prosseguir, Isaac. Eu estou contigo. Ele, meu Deus, é muito forte. Não temas, porque eu sou contigo. Acabou-se. A mesma coisa Deus está lhe dizendo. Não temas, porque eu sou contigo. É Deus. Essa peleja aí não é sua, é de Deus. Você não tem que pelejar. O que você fizer vai dar tudo errado. Deixa Deus fazer. Deixa quem quiser te chamar de uma pessoa boba, uma pessoa mole, sem reação. Glória a Deus. Vai aqui, Isaac. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Edificar um altar, para quê que se edifica um altar? Para adorar o Senhor. Louvado seja Deus. É algo que jamais poderemos deixar de fazer. Adorar o nosso Deus. Continuamente, permanentemente. Louvado seja Deus. Sempre na sua vida, priorize a sua vida espiritual. Porque se ela estiver bem, Deus vai abençoar todas as áreas da sua vida. Deus vai desembaraçar o seu caminho em todas as outras áreas. Mas se a vida espiritual estiver embolada, estiver verdadeiramente, não estiver corretamente na presença de Deus, aí vai lhe trazer problemas em outras áreas. Mas quando sua vida espiritual está firme na presença de Deus, a bênção de Deus está sobre você. Porque as pessoas não conseguem entender isto. Então elas ficam perdidas, procurando coisas e mais coisas, invencionices, sem saber que o principal que existe nesse mundo maligno é a presença de Deus. Porque a bênção de Deus vem pela presença dele dentro de nós. Glórias a Jesus. Agora chegou o momento. Eu ia, na verdade, terminar. Quando eu estava lendo essa mensagem, eu falei com o Espírito Santo que eu ia terminar no versículo 25. Só que o Espírito Santo, ele mandou eu ler o restante e ministrar também o restante. Porque o restante nós vamos ver o que acontece quando a gente deixa Deus agir por nós. Quando a gente não procura se armar para se defender. Quando a gente muitas vezes sofre o dano
como diz a Bíblia. E Abimeleque, rei dos filisteus, aquele que mandou Isaac sair, no versículo 16, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, glorificado seja o nome santo do Senhor, seu capitão mor, é a mesma coisa. E disse-lhe Isaac, olha só, tudo que você tiver que falar tem que ser no momento certo, porque a Bíblia diz que há momento de calar e há momento de falar. Até agora, né? Até antes desse versículo 27, Isaac estava calado. Não era para ele falar nada. O alvoroço estava instalado. Isaac se calou. Você está entendendo? Glórias a Deus. O que foi que aconteceu quando Abimeleque foi procurá-lo? E disse-lhe Isaac, por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós. Ou seja, vós fizestes, aliás, me tirastes de lá. Né? No versículo 16 está dizendo. Porque Isaac estava se dirigindo a Abimeleque, mais o amigo dele, mais o capitão dele. Louvado seja Deus. Você está entendendo? A hora de calar e a hora de falar. Mas como é que eu vou saber? Pois é, quando nós estamos na posição de Deus, na direção de Deus, Deus nunca vai deixar à toa. Deus vai nos dar direção nos detalhes. Talvez Isaac estivesse com isso guardado dentro dele para dizer um dia. Sem rancor, sem ira, mas tem que dizer. Nada há contra a verdade. Então ele disse, por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós. Por que vocês estão aqui? Vocês me botaram para fora de lá? E eles disseram, olha só que coisa tremenda, quando você não faz nada e deixa tudo na mão do Todo-Poderoso. Ele é o que nos defende. É ele que faz tudo. É ele que faz o resultado ser maravilhoso, glorioso. E eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Eu vou abrir um parêntese aqui. Você já viu pessoas escandalosas? Já viu pessoas que gritam, que procuram, meu Deus, porfia? Jamais alguém que está ouvindo isto, vendo, assistindo este quadro tétrico, vai dizer que aquela pessoa é serva de Deus. Pessoas rixosas, pessoas... Meu Deus, é muito grave. Não se submete a Deus. Aí a carne trabalha terrivelmente, o diabo junto. Por isso que Abimeleque disse, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Quantos horrores várias pessoas fizeram contra Isaac e os seus pastores. E eles nada fizeram. Como cordeiros mudos foram para o matadouro. E prosseguiram, por isso que eu disse a você no começo, plantando. Continue plantando, porque você vai colher. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Aos olhos de Abimeleque, Isaac era admirável. Meu Deus!
Deus quis selar tudo isso aqui com a paz. Que nos não faça mal, que não nos faças mal, como nós não te temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora, tu és o bendito do Senhor. Você está entendendo? Quem está dizendo isso aqui a Isaac? Tu és o bendito do Senhor. Olha, eu quero fazer uma aliança com você, agora eu te peço, não nos faça mal. Aqui ele está dizendo. Vamos fazer um juramento entre nós e ti. Vamos fazer um concerto. Um pacto de amizade. Você está entendendo? No versículo 16, disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, vai embora. Mas aqui Abimeleque veio, você está entendendo, se reconciliar. Porque ele viu a presença de Deus em Isaac, tanto que ele disse: tu és o bendito do Senhor. É isso que as pessoas precisam ver em mim e em você. Qual o testemunho que Isaac daria se ele procurasse uma arma para matar, para fazer, para acontecer, levantasse os servos dele para procurar contenda com os outros, porque os outros se levantaram contra eles. Onde há contenda, Deus não está, entenda isto. Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de ordem e decência. Onde há briga, gritaria, confusão, dissensão, é tanta malignidade, Deus não está. Ah, mas fulano tá me agredindo. Não diga nada. Não diga nada. Não diga. Deixe que Deus te defenda. Olha Isaac aqui, olha o fim dessa história. Ah, pastora, mas foi no tempo de Isaac, é para hoje essa história aqui. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Olha o que foi que aconteceu. Então, Isaac lhes fez um banquete e comeram e beberam. Ou seja, a paz estava selada. Aos olhos de Abimeleque, Isaac era uma pessoa admirável. É como se Abimeleque não queria perder, né, um amigo assim, não queria deixar de selar um pacto de paz com alguém, né, como Isaac. Tremendo isto. Glórias a Jesus Cristo, porque o Senhor, Ele sabe nos ensinar o caminho em que devemos seguir. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaac e despediram-se dele em paz. A aliança e a paz estavam seladas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E Deus continuou abençoando a Isaac. E aconteceu naquele mesmo dia. Louvado seja Deus. Onde há união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe: temos achado água. Oh, glória a Deus. A bênção não parava de chegar. Está entendendo? Quantas vezes Isaac foi impedido de continuar porque ele estava sendo abençoado e tiravam Isaac de cena. Quantas vezes, entenda, o que Deus tem para você, as pessoas podem fazer tudo para roubar esse sonho de Deus na sua vida, mas elas não conseguirão jamais. Porque aqui foram várias investidas contra Isaac, para que ele não possuísse
o que Deus lhe tinha já determinado. Deus já tinha estabelecido para Isaac a vitória. Então não tenha medo, seja no ministério, seja em seu trabalho, seja em qualquer outra área da sua vida. O que é seu, ninguém vai tomar. É seu. Deus tem um plano para você. Não vai ser arrancado de sua mão o que Deus já lhe deu. Creia nisso, não tenha medo. A Bíblia diz: soltai e soltar-vos-ão. É Deus, entendeu? Porque a sua bênção está nas mãos de Deus, não está na mão do seu... Desculpe, não está nas mãos dos seus inimigos. Os seus inimigos não têm nenhum poder, nem nos céus, nem na terra. Na terra pode ter até uma força, mas é temporária. Cairão por terra em nome de Jesus. Mas quem habita dentro de você, dentro de você, e que já estabeleceu essa bênção, tem todo o poder nos céus e na terra. Temos achado água. A bênção continuava. E chamou Seba. Seba quer dizer juramento. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Berseba quer dizer o poço do juramento. Era a paz, era a vitória, a bênção estabelecida, sem contenda, sem dissensão, sem gritaria, sem disse-me-disse. Você está entendendo? Sem expor ninguém. Isaac não dizia nada. Seguia em frente. Deus era com ele. É essa mensagem que o Espírito Santo tem para você neste momento. Glórias a Jesus. Creia nisso. Deus é fiel. O que é seu, creia como Jesus Cristo foi na cruz do Calvário. Ninguém vai tomar. Podem até fazer tudo, né? Podem até armar muita coisa. Mas eles mesmos vão cair na própria cova que fizeram. Porque a inveja não prevalece sobre a vida daquele que serve a Deus. Por quê? Porque a bênção de Deus que enriquece não acrescenta dores está sobre o servo do Senhor. Portanto, mais uma vez eu lhe digo aqui, meu Deus, é muito forte o Espírito Santo falando comigo aqui, que é seu, ninguém jamais vai tomar. Não tenha medo. Faça exatamente como Isaac fez. Você vai ter o mesmo resultado dele. E alguns desses inimigos vão até lhe pedir perdão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que o Espírito Santo te cerque em volta, em todo o tempo, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.